Até então, a maior parte do ministério de Jesus havia se concentrado na região da Galileia, que ficava ao norte da Judéia, onde está Jerusalém. Os escribas e fariseus formaram uma delegação oficial que foi de Jerusalém à Galileia, num trajeto de aproximadamente 120 a 180 quilômetros, dependendo da rota, para confrontar Jesus. Lá, eles observaram também que os discípulos estavam transgredindo a tradição dos anciãos, não observando o ato de lavar as mãos antes de comer. Esses rituais de purificação faziam parte da tradição dos anciãos e não das escrituras. Esses anciãos eram as autoridades rabínicas antigas. Quanto mais antigas, mais respeitadas elas eram. A questão de lavar as mãos antes de comer não era uma questão de higiene básica, como é para nós, mas sim um ritual cerimonial de purificação. Isso era levado tão a sério que quem comia com as mãos por lavar era tão pecador quanto quem se deitava com uma prostituta. Jesus questionou e confrontou aqueles líderes, perguntando por que eles, por sua vez, transgrediam o mandamento de Deus em nome da tradição dos anciãos. A resposta de Jesus foi firme e direta. Aqueles homens estavam mais preocupados com rituais e preceitos cerimoniais de origem humana, como a lavagem ritual das mãos, do que com a própria palavra de Deus. Jesus usou como exemplo o mandamento de honrar os pais, que no contexto bíblico implica basicamente em cuidar das suas necessidades materiais na velhice, provendo sustento e cuidado. Os líderes religiosos ensinavam que, se uma pessoa declarasse os seus bens ou os seus recursos financeiros como oferta ao Senhor, ela estava desobrigada de usá-los para sustentar os pais idosos. Eles usavam a devoção como um pretexto para a negligência. Com essa atitude, eles invalidavam a palavra de Deus por causa da tradição dos anciãos. Jesus elevou o tom e os confrontou diretamente, denunciando-os como hipócritas. E para fundamentar sua acusação, ele citou as palavras do profeta Isaías, aplicando a profecia à sua própria geração, quando o Senhor disse: "Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim." Com essa citação, Jesus diagnosticou a raiz do problema. Aqueles líderes davam maior importância aos preceitos humanos do que aos mandamentos de Deus. Portanto, sua adoração era inútil e vã. As tradições se tornam sem valor quando são usadas para invalidar os mandamentos que Deus estabeleceu. O padrão de avaliação é sempre a Escritura. Depois de ter lidado com os líderes religiosos, Jesus instruiu o povo comum sobre um princípio fundamental. A verdadeira contaminação não vem de fatores externos, como comer sem lavar as mãos. O que de fato macula o ser humano e revela a impureza do coração são as palavras e as ações premeditadas que saem de dentro dele. Isso não quer dizer que não existam coisas impuras que nós possamos absorver. Um exemplo disso é a pornografia. Mas neste contexto específico, Jesus contrasta a pureza cerimonial relacionada a rituais e alimentos com a pureza moral do coração. Ao declarar que o que entra pela boca não contamina, ele estabeleceu a base para o entendimento de que, na nova aliança, as restrições alimentares seriam suspensas conforme a revelação dada a Pedro. Quando os líderes religiosos foram embora, os discípulos foram perguntar a Jesus se ele tinha ideia de como eles tinham ficado ofendidos. Na verdade, Jesus não apenas sabia como o fez intencionalmente. O objetivo não era ser agradável, mas sim expor e desmantelar o erro deles de elevar as tradições humanas à mesma autoridade da palavra de Deus. Ao usar a metáfora da planta arrancada, ele quis dizer literalmente arrancar pela raiz ou extirpar.
Jesus não falou de uma simples poda, mas de uma destruição total da fonte de erro, garantindo que aquelas tradições não teriam permanência. Eles e seus seguidores acabariam em uma ruína inevitável. Esse princípio ensinado por Jesus deve nos levar a examinar a nós mesmos para ver se não estamos transformando nossas tradições, costumes, hábitos, regras e regulamentos em mandamentos. O que não está baseado na palavra de Deus deve ser arrancado do nosso meio. A seguir, Pedro pediu para Jesus explicar para eles a tal parábola, a declaração sobre o que entra pela boca não contamina. Jesus se mostrou surpreso pela falta de entendimento dos seus próprios discípulos, e então ele ampliou o ponto que havia mencionado no versículo 11. Jesus afirmou que o mal reside na nossa natureza mais íntima, o coração. Ele é a fonte do nosso verdadeiro caráter, de quem realmente somos por dentro. Ele revela a nossa natureza corrompida e é a raiz de toda a impureza. Por exemplo, um assassinato não começa com um tiro, mas com a maldade no coração. Os adultérios e as fornicações são primeiro desejados no coração, antes de serem praticados pelo corpo. O coração é a gaiola de onde essas aves impuras escapam. Para desvincular a impureza moral dos rituais de alimentação, Jesus usou uma linguagem direta e prática. Ele explicou que o alimento que é ingerido não contamina a alma porque seu destino é puramente físico, passa pelo sistema digestivo e é expelido. Com isso, ele redirecionou o foco para a corrupção humana, tornando as intenções do coração como a única fonte da verdadeira contaminação espiritual. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom, cidades gentias, localizadas a cerca de 80 quilômetros de distância da Galileia. Ele fez todo esse trajeto para atender à necessidade de uma mulher gentia. Isso demonstra o amor notável e inesperado de Jesus por aquela mulher cananeia. Mateus usa o termo cananeia de maneira intencional. Ele lembra que aquela mulher descendia dos antigos inimigos de Israel, os cananeus. O fato de ela buscar o Messias judeu supera séculos de inimizade, demonstrando que a bênção de Cristo está disponível para todas as etnias. Era improvável que Jesus fosse para a região de Tiro e Sidom. Naquela época, ou pouco tempo depois, o historiador Flávio Joséfo escreveu que os habitantes daquela região odiavam os judeus. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus para interceder por sua filha e deu o exemplo de ser uma intercessora eficaz. Mesmo sendo gentia, ela sabia quem era Jesus, porque clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Muitos dos compatriotas de Jesus não sabiam quem ele era, mas a mulher cananeia sabia. Com certeza, ela já tinha ouvido que Jesus havia curado os gentios antes. No entanto, o que tornou esse encontro único foi que, nos outros casos, os gentios foram até Jesus em território judeu, mas aqui foi ele que veio ao território gentio e a encontrou. Embora essa mãe gentia intercedesse por sua filha, horrivelmente endemoniada, Jesus não lhe respondeu. Isso levou aquela mulher a uma atitude mais enérgica e cheia de fé. Ela começou a gritar, pedindo por ajuda. Os discípulos, incomodados, pediram a Jesus para mandá-la embora, sugerindo que ele resolvesse o problema dela rapidamente para que ela parasse de incomodar. A resposta de Jesus definiu o foco da sua missão, tanto para os discípulos irritados quanto para a mulher gentia. Ele disse que a prioridade da sua missão era o povo judeu. Com isso, ele estava testando a fé e a humildade da mulher cananeia, preparando o terreno para lhe conceder a bênção. Diante da recusa de Jesus, a mulher demonstrou perseverança no seu propósito, transformando o obstáculo em um trampolim para o seu pedido. Seu argumento, marcado pela humildade, é um exemplo clássico do que significa ser um intercessor dedicado. Ela disse: Senhor, me ajude.
Jesus continuou a testar a mulher com palavras desanimadoras. Ele a comparou com uma cachorrinha, no diminutivo, fazendo uma referência aos cães domésticos. Ao usar esse termo, ele suavizou a ofensa tradicional dos judeus de chamar os gentios de cães, no sentido de cães vadios, de rua, que era um termo pejorativo. A escolha da palavra amenizou a dureza do termo, sinalizando para a mulher que a graça poderia se estender a ela. A reação e a resposta da mulher foi uma genialidade de fé. Ela aceitou humildemente a posição diminuída de cachorrinha sem argumentar. E então ela usou a própria metáfora de Jesus para reivindicar a bênção. Uma porção pequena, as migalhas, já seria o bastante para o seu milagre. Sua resposta combinou humildade radical e fé inabalável. Por fim, aquela mãe recebeu a merecida palavra de encorajamento de Jesus. Ó mulher, grande é a tua fé, que seja feito como você quer. A persistência e a humildade da fé daquela mulher lhe renderam um milagre imediato, pois sua filha foi curada naquela mesma hora. Não há nenhum outro registro das ações de Jesus durante esse período em Tiro e Sidom. Parece que sua única missão foi atender à necessidade daquela mulher de fé. Jesus então retornou para a região do Mar da Galileia, muito provavelmente no território em que a maioria dos habitantes eram gentios, do lado leste. Ali se assentou em um monte e, como sempre, vieram a ele grandes multidões, trazendo consigo todos os tipos de enfermos. Ele demonstrou seu poder absoluto e sua compaixão, curando a todos. Essa sucessão de milagres deixou o povo maravilhado e todos glorificavam ao Deus de Israel. Depois de 3 dias, toda aquela gente já estava faminta, e Jesus se recusou a mandá-los embora em jejum, pois o desfalecimento pelo caminho era um risco real. Essa declaração dá início ao segundo milagre da multiplicação de pães, provando que Jesus não apenas ensinava, mas também supria as necessidades básicas dos seus seguidores. O segundo milagre seguiu o mesmo padrão básico da primeira multiplicação de pães, exceto por um detalhe: a persistente lentidão dos discípulos em aprender. Apesar de terem testemunhado o milagre anterior, eles repetiram a mesma pergunta sobre onde conseguir pão suficiente para todo aquele povo. Essa repetição de dúvida mostra que os discípulos eram, de fato, tão lentos para crer e aplicar a lição de Jesus quanto nós muitas vezes tendemos a ser. Talvez, eu disse talvez, os discípulos não esperassem que Jesus usasse seu poder messiânico com uma multidão de gentios. Enfim, os discípulos lhe apresentaram 7 pães e alguns peixinhos. O povo recebeu o comando de se assentar no chão. Jesus deu graças pelos pães e peixes, repartiu entre os discípulos e eles distribuíram entre o povo. O resultado foi um milagre. 4.000 homens, além de mulheres e crianças, comeram e se fartaram, e ainda sobraram 7 cestos cheios. O Messias multiplicou pães e peixes 2 vezes, uma em território judeu e outra entre os gentios, estabelecendo um padrão profético, uma prévia do grande banquete messiânico, ou banquete do reino. Embora esse banquete fosse muito aguardado pelos judeus da época, o modo como Jesus o estendeu aos gentios revelava a intenção divina de uma salvação com alcance universal. E então, mais uma vez, os fariseus, dessa vez acompanhados dos saduceus, vieram até Jesus pedindo um sinal vindo do céu. A resposta de Jesus a esse pedido repetitivo e sem noção, nós veremos no nosso próximo encontro aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!